Abre os caminhos, abre os caminhos, abre os caminhos, abram-se os caminhos. Hoje, dia 10 de novembro de 2024, eu me chamo Roberta da Horta e falo aqui de Fortaleza, Ceará, para te contar o que está acontecendo por aqui e principalmente como eles utilizam a palavra sistema para poderem entrar na sua mente e fazer com que você acredite neles, utilizando a sua fé. E é por isso que nesse canal Contracolonial eu venho aqui te contar o que é esse sistema que eles tanto falam. Desde criança você vai se lembrar, você escutou das pessoas mais velhas. Não discuta sobre 3 assuntos: política, futebol e religião, certo? E o que é que acontece? Você realmente nunca discutiu política, porque você criou desde criança uma aversão à política, você criou uma aversão às pessoas políticas, porque infelizmente muitas das pessoas que estão ainda nos governos, certo? Elas querem realmente destruir a classe trabalhadora e eu provo. Olha aqui quem foi a turma que votou contra você, eu, a classe trabalhadora, trabalhar menos para a gente poder ter um pouco mais de vida. Eu já trabalhei em shopping escala 6x1, numa grande loja varejista, em que eu era impulsionada a pensar que eu era dona da empresa. E eu doava todo o meu sangue, meu suor, meu tempo, meu dia, minha noite. Eu trabalhava até quando chegava em casa para poder vender, para aquela empresa crescer e eu também. Só que aí eu adoeci, porque eu não aguentei o rojão. Foram quase 2 anos trabalhando direto e eu adquiri uma chikungunya. E depois que eu adquiri a chikungunya, sabe o que foi que aconteceu? Eu precisei utilizar o plano de saúde, utilizei o plano de saúde, na época eu estava casada, e ele também utilizou o plano de saúde, era com coparticipação, porque o SUS, né, estava muito sucateado na época. Aconteceu que o salário chegou e eu recebi R$40. E eu fiquei extremamente perdida, porque eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel, eu não tinha dinheiro para pagar água, eu não tinha dinheiro para pagar energia, eu não tinha dinheiro para pagar a internet, eu não tinha dinheiro para comprar comida. E mesmo assim, eu estava com a CLT assinada. Só que aí eu percebi o quanto descartável eu era para aquelas pessoas que estavam no comando daquela empresa. Que inclusive, né, são pessoas que utilizam dessa posição para vender o empreendedorismo, que não é nada mais do que mais ainda exploração de trabalho. Ontem, inclusive, eu passei na frente do supermercado chiquérrimo, que estava mudando já a fachada de novo, mais uma vez. E aí do lado de fora tinham os empreendedores vendendo churrasquinho, isso 11 horas da noite. Vendendo churrasquinho no meio da rua, farofa e cachaça para poder sobreviver. Isso da onde que isso é empreender, minha gente? Isso é sobreviver. E de uma maneira dura, difícil, pesada. E nós, certo, enquanto classe trabalhadora, a gente precisa entender que essas pessoas que votam, vou até ler aqui para vocês, ó. O incrível caso dos deputados federais de direita que trabalham 3 dias por semana, ganham R$44 mil por mês só de salário, viu? Ainda tem a verba de gabinete. Mas são contra acabar com a escala 6x1. Isso aqui é o próprio sistema. E esse sistema, certo, ele está atrelado ao nosso sistema financeiro. Existe uma mulher chamada Maria Lúcia Fatorelli, que ela é uma mulher inteligentíssima, estudou muito contabilidade, olha, ela é incrível. E aí, certo, junto com a Auditoria Cidadã, ela desenvolveu esse gráfico pizza que mostra o orçamento federal executado no ano passado e esse dinheiro que nós pagamos, que o governo federal pagou usando os nossos impostos, foi quase 2 trilhões direto para os bilionários. E aí, certo, nós, enquanto classe trabalhadora, a gente está aqui, certo, penando mesmo. 98% da população brasileira ganha até 2 salários mínimos. Gente, o que é que se faz com 2 salários mínimos nesse país? Praticamente nada. Você paga o aluguel, pronto, acabou. Por quê? Porque nunca teve reforma agrária. As pessoas nunca tiveram o direito de ter uma casa, de ter um terreno, de produzir o seu feijão. As pessoas nunca tiveram a oportunidade de plantar uma árvore, porque nunca tiveram terra-território.
E aí, certo? Esse gráfico mostra que 1,89 trilhões, certo? Quase 2, vai direto para essas 69 famílias que são os bilionários, que se apoderaram do sistema econômico, do sistema político, do sistema financeiro, para poder continuar muito rico e a gente muito pobre. Que nem canta aquela música. Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. E aí a gente tem que se perguntar até quando a gente vai aguentar ser humilhado e humilhada nesse país cheio de riqueza, que a gente já cresce sabendo que tem tanta riqueza. E por que essa riqueza não chega na nossa mão? Que racismo é esse que faz e evita com que a gente tenha dignidade humana? E aí, certo, esse sistema também, ele é produtor de muita violência. Olha aqui, ó, a ONU, vou ler para vocês. ONU afirma que quase 70% dos mortos pela guerra em Gaza são mulheres e crianças. Que coisa injusta! Os Estados Unidos produzem não sei quantas armas, vende para esses países fazerem guerra para matar mulheres e crianças. Isso é justo? Nós estamos no século XXI, a gente quer paz. A gente tem fé que a gente vai ter paz, mas para isso a gente precisa entender o sistema político atual, que é um sistema corruptista e que é utilizado, certo, de maneira vil por esses bilionários para se apoderarem do orçamento público, que é produzido por todos nós, que é o produto interno bruto, né? Tudo que a gente compra é PIB, tudo. E aí esse dinheiro, ao invés de voltar para a gente, vai direto para eles. E, Roberta, como é que funciona isso? Eu vou dizer a vocês, funciona assim. O Banco Central, que ele não é mandado, o governo Lula não pode mandar de forma alguma no Banco Central, o que já é um absurdo, porque o Banco Central, ele recebe dinheiro de todo o povo brasileiro. E o Banco Central tem que servir ao povo. E para ele servir ao povo, ele tem que obedecer, sim, às regras ditadas pelo governo federal. E quem manda no governo federal também é o povo, certo? Que quem elegeu foi o povo, certo? E aí o que acontece? O Banco Central, ele é desvinculado, ou seja, o que eles fizerem, eles podem fazer tudo, inclusive aumentar os juros, a taxa Selic, e não comemore. Porque quanto mais você comemora e quanto mais a taxa sobe, mais impostos a gente vai pagar aqui. Porque esse dinheiro aqui é utilizado para pagar essas 69 famílias que compram títulos públicos no Banco Central, certo? Pegam esses títulos públicos, compram, são empresas anônimas, a gente não sabe, é de 12 em 12, eles pegam, compram esses papéis e, assim, gente, dinheiro é um negócio que só cresce se você tiver mais dinheiro. Se você sobrar R$100 por mês e você guardar esses R$100 por mês, no final do ano você vai ter 1.200. Agora, se você tiver R$500 mil, você vai ter uma quantia muito maior, porque essa quantia ela vai ser multiplicada pelos juros compostos que está atrelado à taxa Selic. E aí, quanto maior os juros, mais impostos a gente paga. Inclusive, eu fiz o cálculo, né? Até novembro desse ano, nós já pagamos 3 trilhões de impostos. As 220 milhões de pessoas aqui no Brasil. Se a gente for dividir esse dinheiro pela quantidade de habitantes, cada um já pagou 14 mil por ano. Esse ano inteiro a gente já trabalhou, certo? O ano inteiro para pagar 14 mil para essas famílias ficarem cada vez mais ricas. Aí as pessoas dizem, eles produzem emprego. Gente, eles não produzem emprego. Eles pegam muito dinheiro e colocam nesse fundo de investimento, e esse fundo de investimento triplica, quadriplica, multiplica várias vezes a riqueza deles. E aí a gente fica assim nessa peleja, ganhando até 2 salários mínimos. E ainda tem gente que diz, a pessoa está no meio da rua, é pobre porque quer, está sem comer porque quer, porque na minha época eu dava R$5, meu pai dava R$5, a pessoa limpava a frente da casa todinha. Gente, isso é trabalho escravo. Você dá R$5 para a pessoa limpar a frente da sua casa todinha. Com R$5 a pessoa não consegue comprar um prato de comida. Isso é justo?
tendo 69 famílias extremamente ricas, se a gente fosse comparar, certo, com o corpo humano, a gente ia ver, certo, que essas pessoas extremamente ricas, elas estão desequilibrando o sistema, se fosse um sistema humano. Porque é o seguinte, o que que acontece? O nosso corpo, ele tem a função de se manter em equilíbrio, em homeostase. Só que acontece, quando tem células carcinogênicas, essas células carcinogênicas, elas não utilizam o oxigênio, certo? Elas utilizam ácidos para poderem crescer. E aí o que acontece? Esses ácidos acontecem ali ao redor porque falta oxigenação, falta nutrição, falta água, desidratação. E aí essas células, elas começam a se modificar para poderem consumir o ácido e poder continuar crescendo. E aí elas demandam muita energia para continuar crescendo. E aí elas crescem, aí o tumor cresce, certo? E fica bem grandão. E se a pessoa não cuidar, o que acontece com o tumor? O tumor dá problema, o tumor pode estourar. E aí todo o corpo padecer. E é isso que está acontecendo com essas 69 famílias. Se a gente for comparar, certas 69 famílias são as células cancerígenas, porque elas acumulam, enquanto nós, certo, o povo brasileiro, tem 0% em habitação, tem o 0% de saneamento, tem 0% em direitos da cidadania, enquanto a galera tá aqui consumindo 2 trilhões. É justo isso, minha gente? Não, não é justo. E aí, certo, o que acontece? A gente desde criança acredita nessas crenças de que política é ruim. Gente, a política partidária é um instrumento de transformação social. Então a gente precisa entender isso urgentemente. E aí a comida aumentou o preço. Aumentou o preço. O Lula tirou os impostos, mas o preço continua aumentando. Por quê? Porque os mercados são privados. Não existe mercado público. Não existe. O estoque de alimentação pública está muito baixo, porque o Bolsonaro vendeu tudo, vendeu todos os cannabis. E aí o governo Lula está tentando recuperar. E principalmente a pressão da gente por reforma agrária é que a gente tenha mais alimentos sendo produzidos e mais pessoas comendo, certo? E aí eu lanço, certo, um desafio para essa galerinha aqui e para todos os deputados e deputadas federais. Eu quero, certo, desafiar vocês, que vocês puxem uma auditoria cidadã para a gente auditar essa dívida, entre aspas, pública, porque não tem nada de público, porque a gente não tem acesso para saber dos papéis. Essa auditoria tem que ser pública, essa auditoria tem que ser com o povo, certo? Porque a gente vai saber o que a gente está pagando para essa galera, tá bom? Porque na realidade, a gente tá aqui, certo, percebendo que nós estamos sendo utilizados por esse sistema para continuar sendo subalternizados. É muito triste a realidade do povo brasileiro, certo, que acorda 3h30 da manhã e às vezes não tem, certo, um dinheiro para fazer uma festa de aniversário para sua criança. Gente, isso é uma humilhação. E nós somos brasileiros, a gente também é dono desse chão. E aí, certo, eu me recuso a continuar pagando essa dívida para esses bilionários. Eu me recuso. E eu vou continuar, certo, lutando para que essa galera seja taxada. E assim, eu vou te dizer uma coisa para essa galera. Sorte é de vocês que a gente só quer taxar. Porque se a gente fosse compactuar com esse sistema aqui, certo? Que mata mais mulheres e crianças, iam nos chamar de pessoas vingativas. E nós, a gente tem, certo, um sentimento de solidariedade, porque a gente se importa uns com os outros, uns com as outras. E a gente está aqui para construir um futuro melhor, um futuro digno, um futuro pacífico, para que as nossas crianças tenham um futuro e que as mulheres não tenham medo de sair de casa e serem assassinadas, afacadas, como o deputado federal André Fernandes ensinou em seu vídeo no YouTube, com a caixa segurando escrito "Minha Namorada".
Isso também faz parte do sistema, o marketing de ódio. E aí eles preferem, certo, fazer com que os corpos de pessoas como eu, pessoas LGBT, pessoas de cabelo curto, de sovaco cabeludo, serem odiadas, quando na realidade são essas famílias as motivadoras das nossas desgraças, as motivadoras da nossa miséria. Essa lista está lá no G1. Coloque lá a lista dos bilionários do Brasil 2024. No ano passado tinha menos, esse ano subiu. Só que aqui no Ceará, desde o dia 13 de abril de 2023, que foi o dia que eu dei a profecia junto com a espiritualidade maior de que essa galera que mente e não trabalha ia ser demitida, a profecia se cumpriu. Demitimos o Sarto, demitimos o grupo político dele, que tem um Tasso Gereissati, que é um dos bilionários, que na época de 2023 tinham 17 famílias bilionárias aqui no estado do Ceará, enquanto 5 milhões de cearenses estavam com fome. Esse ano diminuiu. 8 dessas famílias foram embora. E aí o que aconteceu com o Ceará? O Ceará tem 75% das escolas públicas integrais do governo do estado. O Ceará é o estado que mais cresce em PIB no Brasil inteiro. E o Ceará tem o Ceará Sem Fome, que é o motivador e a mola para desenvolver o povo do Ceará. E é por isso que nós estamos crescendo. Porque a alimentação é a força para que a classe trabalhadora possa crescer. Sem alimentação, gente, a gente não consegue viver. Esse negócio de jejum intermitente, esse negócio de fazer jejum para cansar graça, isso é um marketing também da fome. Isso é muito triste. A gente não precisa jejuar, a gente não precisa sofrer para encontrar Deus. A gente não precisa morrer para encontrar Deus. Que nem canta a música do Criolo. É sentir a paz dentro da gente, com uma alimentação saudável, com a oportunidade de descansar, com a oportunidade de ter uma casa sem pagar aluguel, uma oportunidade de ter um quintal, um jardim, os seus 3 hectares de terra, o seu sítio, suas frutas, suas árvores frutíferas, que vão alimentar você, que vão alimentar as suas crianças, que vão alimentar outras pessoas. Nós, o povo brasileiro, a gente tem muita riqueza, mas a gente não conhece como se apropriar dela, porque o sistema está roubado por esses bilionários. E é por isso que é tão importante a gente se empoderar, conhecer a política, entender como funciona esse sistema, vai poder transformar a nossa realidade. Então, vou pedir para você já curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal, porque aqui no Ceará, fascista não se cria. Aqui no Ceará, a gente vai para cima e nós estamos fazendo a revolução. Porque a revolução que a gente quer não é quebrar, certo? Ou destruir qualquer instituição. A gente quer quebrar paradigmas e, principalmente, fazer com que as pessoas se entendam como seres humanos. Porque nós não somos máquina. Nós somos seres humanos. A vida da gente é curta, é pequena. E a gente tá aqui também é para ser feliz. E para ser feliz, a gente precisa ter comida de qualidade, a gente precisa ter casa digna, a gente precisa ter uma rua saneada, a gente precisa de educação libertadora, a gente precisa de lazer, a gente precisa receber amor, se sentir bem-vindo. A gente precisa, certo, ter a oportunidade de conhecer escolas de artes, conhecer culturas distintas. A gente tem direito de ser realmente feliz. Então, eu peço a você que se inscreva para a gente construir isso juntos, tá bom? Porque eu sozinha não sou nada, mas a gente pode construir e realizar o sonho de ver a dívida histórica, certo, com o povo preto, com o povo indígena, que está sendo aqui, certo, massacrado desde 1500, e foram 388 anos de escravização, onde os meus ancestrais, a maioria dos seus ancestrais, era chicoteado, era abatido, era estuprada, era maltratada, era queimada viva no meio da rua. Era, sabe, estraçalhada e servia de comida para urubu, para servir de exemplo para que outras pessoas negras, outras pessoas originárias não se rebelassem contra o sistema. E esse sistema que eles falam é exatamente a continuação do sistema colonial. E eles querem continuar nos colonizando.
E aí, esse aqui é o meu desafio para você. Você acha que você merece, no século XXI, ser colonizado ou ser colonizada? Não. Você merece ser feliz. É utilizar seu tempo para viver, é utilizar seu tempo para comer bem, é utilizar seu tempo para estudar, se desenvolver e ser feliz. Então, vamos juntos construir a nossa revolução humanista.